Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com vocês, uma presença que muito nos deixa alegre, nos alegra demais. Eu dizia há tempos atrás, quando eu comecei a minha vida no saneamento, eu disse, eu quero ser igual aquele cara. O Luiz já estava por lá. Doutor Luiz Edmundo, prazer estar contigo aqui, Luiz, prazer que você tenha nos prestigiado. Doutor Luiz Edmundo tem um passado ligado a diversas áreas, saneamento, área de resíduo, enfim. É o homem realmente do saneamento, a gente pode dizer, né? E como se não bastasse, outras experiências tem em outras áreas também. Ele vai contar um pouquinho aqui dessa trajetória, como é que foi, porque a gente tem uma série de assuntos depois para falar e essa conversa ela vai se alongar, com certeza vai. Doutor Luiz, obrigado. O microfone é seu, o tempo é seu. Diz um pouquinho da sua trajetória para a gente, para o povo te conhecer mais. É brincadeira dizer que o povo te conhecer mais, né? Mas é que tem uma garotada dentro da ABS, a garotada nova, esses não conhecem. Então é sempre bom a gente estar falando. Diga aí. Bom, Renato, a primeira coisa é agradecer realmente o convite. Eu fico muito feliz aí de estar com você aqui fazendo esse depoimento, né? E vamos ver aí o que é que eu posso transmitir, exatamente no sentido de que as pessoas fiquem incentivadas, né, para fundamental. trilhar a engenharia, especialmente na área do saneamento, do meio ambiente. Eu, como você acabou de dizer, eu tenho realmente uma experiência bem diversificada ao longo da minha vida profissional. E isso, de certa forma, me deu um conhecimento bem amplo da questão do saneamento. Eu acho que eu tenho o que dizer, vamos dizer assim. Com certeza. E estou à sua disposição aqui para ir dos nossos, como é que se diz? Televidentes, dos nossos internautas. Mais internautas, né? Internauta. Televidente é antigo, né? Nosso internauta. Mas conta pra gente um pouquinho como é que foi essa trajetória aí, como é que você foi acumulando experiência aí. Eu sei de algumas passagens tuas, mas queria que você colocasse. Olha, eu primeiro acho que podia falar do meu interesse pela engenharia mesmo, né? Isso aí. Quer dizer, na verdade, quando eu me interessei pela engenharia, foi uma época que o Brasil estava crescendo a taxas altíssimas, e principalmente na área da indústria. A indústria automobilística estava se instalando no Brasil. E eu fui mordido aí pela mosca da engenharia mecânica. Então, eu fui trabalhar, minha ideia era trabalhar como engenheiro mecânico. Mas o que ocorreu foi muito interessante. Eu, um pouco antes de me formar, eu fui convidado a trabalhar na Sursan, que era a Superintendência de Urbanização e Saneamento, e trabalhar na área de drenagem. Mas isso foi por pouco tempo, porque depois eu fui chamado para fazer funcionar, como engenheiro mecânico, estações interessantíssimas, que eram usinas de tratamento de lixo. Quer dizer, pouca gente sabe, mas o Rio tinha 2 usinas de tratamento, uma em Bangu e outra em Irajá, que estavam recém-construídas, mas não tinham entrado em operação. Então, havia essa necessidade de fazer aquilo funcionar, e eu, como engenheiro mecânico, então fui trabalhar nas usinas de tratamento de lixo. E a minha expectativa era só fazer elas funcionarem. Mas aí comecei a mexer com o assunto, aí começamos a trabalhar lá com resíduos, com lixo e tal. E foi uma época que começou a se despertar a consciência ambiental, e especialmente visando, né, a reciclagem e evitar poluição por lixo, no caso nosso aqui, muito evidente, que era a poluição da Baía de Guanabara. E, com isso, eu fui ficando nessa área de resíduos, me interessei muito, fiz um curso aqui em São Paulo, depois eu fui convidado para fazer um curso de mestrado nos Estados Unidos. Naquela época, a Organização Pan-Americana da Saúde... Sobre resíduo. Basicamente sobre resíduo, mas era de engenharia, na verdade, era engenharia ambiental. Sim. Porque no Brasil não existia mestrado de engenharia ambiental, nenhum. O primeiro foi em São Carlos, mas não existia. E
esse mestrado, lógico que foi para mim um privilégio, né? Porque eu pude ter conhecimento do que havia de mais interessante, mais moderno no mundo, nessa área de resíduos, e morar, né, nos Estados Unidos. Não quis ficar por lá. Sabe o que acontece com muita gente, né? Vai para os Estados Unidos estudar, acaba ficando. Acaba ficando. Não foi meu caso. Eu quis era voltar para o Brasil e voltei, no caso, quando começou-se a criar a Conlurb, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana. Antes era DLU, Departamento de Limpeza Urbana. É. E na Conlurb, então, eu fiquei tomando conta não só das usinas de lixo, mas também de outras áreas, como estações de transferência, aterros sanitários, etc. E foi uma experiência muito boa, com grandes amigos, até que, por circunstâncias várias, aí eu acabei presidindo a Conlurb, na época do governo do Leonel Brizola. Foi convidado, na época, o prefeito Jamil Haddad a ser presidente da Conlurb. E realmente foi, para mim, foi um coroamento de uma atividade profissional que eu não imaginava assim que ocorresse. Naquela idade, né? Eu não tinha 30 e poucos anos. E depois eu fui convidado pelo Marcelo Alencar para ser secretário de obras do Rio de Janeiro. E, na verdade, era obras e serviços públicos. Então, toda a parte de meio ambiente, a parte de iluminação pública, a parte de limpeza urbana, cemitérios, tudo era comigo, além das obras, né? E uma área que me deu muito trabalho, que era a área de transporte também. Eu que dava aumento para ônibus, imagina. Imagina. Bom, dessa experiência na Secretaria de Obras, eu acabei depois, quando mudou o governo, mais disponível, e fui convidado para ser presidente da CAEMP, que era a Companhia de Água e Esgoto de Petrópolis. O prefeito era um sujeito muito bacana, chamado Paulo Gratacosta. E para mim foi uma grande experiência, porque eu tinha já um bom conhecimento, digamos assim, como professor, né, do Fundão. Passou um tempo também como professor, né? Pois é. Mas eu nunca tinha colocado a mão na massa, digamos assim, na área do saneamento. E realmente foi muito interessante, porque é uma companhia municipal. Está lá até hoje, né? Está lá até hoje, mas se bem que hoje... Está na concessão lá também. Hoje a CAEMP, ela é a reguladora, né? A agência reguladora da Águas do Imperador. Mas ela existe, né? Existe. A CAEMP ainda existe. Bom, aí depois dessa experiência, eu acabei sendo convidado para uma outra concessão, que foi, para mim também, uma escola incrível, que foi a Prolagos, a Companhia de Água e Esgoto da Região dos Lagos. Legal, importante nisso, né? Sem te cortar, mas cortando, é que você tem toda uma experiência dentro da esfera pública, né? Dentro dessa área, e vem passando por drenagem, vem passando pelo saneamento em si, com resíduos, inclusive, vai para a água e esgoto lá em cima, e tem a atividade, de repente, na iniciativa privada pela Prolagos. Né? Legal isso. Pois é, e aí eu aproveito para fazer aqui abrir uma janela para dizer o seguinte: a minha experiência com a iniciativa privada, realmente, eu aprendi muito, e o que eu mais aprendi é que é muito mais fácil trabalhar em iniciativa privada que no serviço público. As pessoas muitas vezes não entendem isso. É mais fácil do ponto de vista da burocracia, da responsabilidade e tudo mais. As respostas são muito mais rápidas, né? Pois é, e se você não funciona, sai, tem problema. Agora, você tem condições de realizar, tem condições de fazer as coisas. Então foi muito rico para mim essa experiência da Prolagos. Legal. Mas você teve uma experiência também nesse teu desenvolvimento passando pelos estudos do programa de poluição, né? Isso. Da Bahia. Teve uma passagem aí, né? Isso. Rapaz, é tanta coisa que às vezes eu me confundo. Quando eu voltei do meu mestrado, eu fui chamado a trabalhar no programa de despoluição da Baía de Guanabara. Imagina, ainda não tinha havido a fusão. Era SEDAI, era FEEMA e era SANERJ. Isso.
que fizeram um convênio e eu, então, fui secretário executivo desse convênio. E, por conta disso, também recebi uma bolsa para estudar na Universidade do Texas. Só o assunto de poluição de baías e corpos d'água fechados, né? Bom, essa passagem pela CAEMP, depois pela Baía de Guanabara, e depois por essa atividade toda que eu falei, ligada a essa... Como é que é? Eu já estou me perdendo aqui. Não, você está falando da CAEMP, eu é que te interrompi falando da despoluição. Foi da Prolagos? Depois você entrou na Prolagos, exatamente. Realmente foi um momento que eu passei a entender melhor, né? As relações de poder, digamos assim, né? Na área política, na área empresarial, os objetivos da área empresarial, que são realmente dar lucro, isso aí. Dúvida. Isso aí. Mas dar lucro com responsabilidade, dar lucro dentro das regras, dar lucro que não venha sacrificar você não vai dar prejuízo pobres, depois, né? Você não vai dar prejuízo depois. Pois é. Isso mesmo. Aí essa atividade foi muito interessante, como eu estava dizendo, mas isso também resultou depois que eu fui convidado a trabalhar no governo do Estado. E no governo do Estado eu trabalhei na Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento, uma época. Foi sub lá, né? Era... Você foi sub lá? Fui subsecretário. Luiz Henrique, né? Subsecretário com Luiz Henrique Lima. E depois eu acabei sendo também chamado para ser secretário de Ciência e Tecnologia, subsecretário, na verdade, do secretário que era o Alexandre Cardoso. Mas o Alexandre Cardoso, em determinado momento, se licenciou para ser candidato e eu acabei ficando um período como secretário de Ciência e Tecnologia. Deixa eu te cortar de novo. Você tendo esse desenvolvimento, e você falou no Alexandre, que foi um companheiro que a gente teve aí ao longo da vida também, você foi trabalhar, Alexandre se candidatou, ganhou a eleição como prefeito em Caxias e você foi trabalhar com ele lá. Me fala um pouquinho dessa tua experiência lá em Caxias. De repente você saiu de uma coisa mais ou menos arrumada e caiu lá naquela bomba. Como é que foi a história? Pois e eu estou falando bomba, mas eu sou de lá. É de lá. Eu sou de lá. Não, mas para mim realmente foi muito importante para meu entendimento da nossa situação, digamos assim, social e da geopolítica que envolve toda a questão metropolitana. Essa experiência, que foi a última experiência que eu tive na área, digamos assim, executiva, ligada ao saneamento, foi muito, muito importante porque o Alexandre simplesmente me deu 3 secretarias para tocar. Era habitação, capacidade segura, era saneamento e era essa Virou área de planejamento. planejamento. E com planejamento eu tinha que lidar com orçamento. E foi um grande aprendizado. Eu me lembro que eu fazia questão de todo dia de manhã rodar, porque a gente pensa que conhece Caxias, mas não conhece. A gente conhece a Rio Petrópolis. E um lado e outro é Rio Petrópolis e passa pela Reduc, e acho que porque tem a Reduc, Caxias é um município rico, mas não é nada disso. É o que todos acham. Tem muitos lugares que são difíceis até de você descrever a dificuldade que as pessoas passam. A Baixada como um todo, né, Luiz? A gente vê esse desenvolvimento desorganizado, foi crescendo de qualquer jeito, ocupando as margens do rio, ocupando as encostas. Não vou nem falar de serra, né, onde a gente tem essa ocupação de encostas de uma forma muito mais acelerada, mas também aconteceu na Baixada. E como aconteceu? Bom, mas tem isso também que você está falando. Na Serra você vê as áreas mais pobres, na Baixada você não vê. Você não vê, entendeu? exatamente. Porque é tudo plano. Então, não imagina, por exemplo, que graça a tuberculose, por exemplo. Você não sabe que eu me lembro
e das escolas, tem mais de 100 escolas do município, cerca de 70%, se não me engano, não tinha água, não chegava água. A prefeitura tinha que pagar uma frota de caminhões-pipa para levar água. Esgoto não tinha praticamente nenhum. É uma situação que realmente a gente vê que é tão perto aqui da capital do Rio de Janeiro, a meia hora de carro, né, 40 quilômetros do centro da cidade, você tem uma situação tão difícil, né? Tão difícil, e com a população funcionando como pêndulo, né? De manhã, muita gente vindo para o Rio de Janeiro e de tarde voltando para lá, enfrentando um sistema de transporte também que é cruel, porque não existe transporte de massa, existe transporte em ônibus, em van. E hoje Uber também, né? Tem muita gente que hoje tem muito Uber compartilhado. Mas além do gasto absurdo que porque sai muito caro as pessoas virem e voltarem, o tempo que se gasta é uma barbaridade. E eu até imaginei, quando fizeram o arco rodoviário, que ia melhorar muito, mas não melhorou. Realmente, não foi. E o arco rodoviário tem uma passagem. Só para a gente fazer um parêntese, né? Isso. Rapaz, eu fiquei totalmente abismado, perplexo com o que eu vi ao longo do tempo que o arco foi construído e começou a funcionar. Ótimo. Porra, maravilhoso. As pistas funcionando, parecia até asfalto do exterior. Maravilhosa. Iluminação maravilhosa. De repente, passava, não via 2, 3 postes. A luminária começou a sumir. Sumiu tudo. É a maior vergonha que eu já vi nessa cidade, nesse estado. É uma loucura, Luiz. Você não tem... Roubaram os postes. Não é possível que o cara chegue lá com um caminhão que não tem mais tamanho para tirar um poste e ninguém veja. E aí gerou aquela situação, quer dizer, a insegurança fez com que pouca gente usasse. Como pouca gente usa, fica mais inseguro ainda. Lógico. Então, acaba que virou uma via ociosa. Eu passo lá de vez em quando, não passo nunca menos de 130. É 130, 140 o tempo todo. Pô, nosso amigo Sirquis morreu ali. Né? Loucura, né? E foi um dia normal, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, né? Ele estava sozinho no carro. Você não pode passar ali a 80, e eu só passo de dia. De dia. Né? Só de dia. Porra, para quem passa por ali, você corta todo um movimento pela Dutra, pela Avenida Brasil, pela Dutra. Bom, enfim, estou confessando aqui que eu sou motorista maluco. Mas, doutor, que maravilha. Mas que legal então, isso. quer dizer, realmente eu tive essas experiências todas na área empresarial, na área pública, municipal, estadual. Eu costumo dizer, até a gente estava conversando sobre isso, né? É bom quando a gente sai da caixinha, né? Não pode ficar na caixinha. Ficar na caixinha um tempo todo. Aí eu também tive uma oportunidade incrível, foi o seguinte. Como eu tinha feito mestrado nos Estados Unidos, então eu passei a ter algum conhecimento com organizações multilaterais, como é o caso do BID, do Banco Mundial, da Organização Mundial da Saúde. Eu vim a ser muito chamado, requisitado para dar consultoria a países, não é, com desenvolvimento semelhante ao do Brasil, principalmente na América Latina, mas também alguma coisa na África, alguma coisa na Ásia. E passei também a ter essa visão, digamos assim, internacional, e poder comparar o Brasil, quando a gente acha, por exemplo, que as coisas aqui estão muito ruins. Eu costumo dizer o seguinte, mas eu conheço lugares muito piores, então a gente, se está ruim, pode piorar muito. É verdade. Então, tem lugar que realmente está muito pior. E então, eu conheci como consultor, não é, do BID, do Banco Mundial, e no fim, como trabalhei também um bom tempo, tive em 6 países com japoneses. A JICA me levou para Nicarágua, me levou para Cuba, me levou para Paraguai, me levou para Filipinas. E isso eu sempre trabalhando numa área assim, digamos, mais de planejamento. Então, me permitia conhecer toda a questão dos recursos e das propostas futuras e tal. Então, eu realmente fui privilegiado nesse sentido de
ter tido a oportunidade de conhecer muita muito coisa. legal. E ao longo de todo esse tempo também, eu como sou professor que tem a menor carga horária da universidade, eu consegui ainda dar minhas aulinhas. Às vezes tinha que juntar aula, tinha que dar aula sábado e tal, mas eu fiquei legal, né? mais de 30 anos Esse no fundão. contato com a juventude é muito legal, né? Muito bom. A gente fala juventude, hoje tem de todas as idades, né? Como já tinha também, não era tão acentuado como hoje, mas é muito legal quando você tem esse intercâmbio com essa garotada mais nova. E te obriga sempre a ficar atualizado. Atualizado. E muitas vezes sem perguntas que vêm dos alunos que você nem imaginava. E você tem que dar um tempo aí para poder responder, porque você nunca tinha pensado naquilo. Quer dizer, são coisas que surgem que você não está no livro. É isso aí. E você não pensava naquele assunto que foi despertado pela pergunta de um aluno. Você falou desse... E a gente começou a falar sobre a garotada, sobre a juventude, né? Eu vou pegar um gancho aqui. Você acompanhou, sabe da existência, né? Eu não sei se você sabe como está funcionando hoje o programa que a gente tem na ABS, que é chamado JPS, Jovens Profissionais de Saneamento. O JPS aconteceu... Você foi presidente da ABS, eu acho que naquela época não tinha, né? Esse programa é um programa um pouco mais recente, pelo que eu tenho de informação. Acho que você não tinha naquela época. Não tinha. Esse programa é um pouco mais recente. Foi lançado, é um programa nacional, foi lançado lá em São Paulo. O pessoal implementou em todas as sessões, mas cada uma sessão tinha que desenvolver, né? E aí tinha umas linhas mais ou menos traçadas. O que aconteceu é que ele veio sempre se arrastando no Rio de Janeiro. Um pouquinho para lá, andava um pouquinho, voltava um pouquinho, dependia da administração, como é que era, o que tocava. A nossa administração está encerrando agora, em junho, o primeiro período, e a gente agora tem uma eleição, e vamos disputar agora a eleição, não é chapa única, né? Mas a gente vai disputar a eleição, e esse programa, nesse período eu passei 2 anos, primeiro ano, praticamente, foi tentando entender por que não funcionava. E aí a gente começou tem que ter alguém com esse perfil para poder tocar. O JPS, quando a gente pegou, tinha 20 inscritos, 20 e poucos. Vou dizer quase 30. Esses 30 inscritos eram acionados, de repente, porque tinha vamos fazer uma limpeza lá na Lagoa Rodrigo de Freitas. Aí juntava lá meia dúzia, botava uma camiseta, ia para lá, ficava catando lixo, não sei o quê, dava ibope, e vinha a imprensa. Jovens profissionais, JPS, jovens profissionais da ABS. Bom, e assim fazia uma coisa, eu fazia outra. Eu falei, esse troço não vai nunca à frente, porque você tem que motivar para trazer. Para fazer esse tipo de coisa não é legal. E a gente começou a discutir. Bom, para encerrar essa trajetória, a gente colocou 2 pessoas à frente, 2 meninas com perfil novas, né, com perfil engenheiras já formadas. O programa ele atende a garotada, profissionais que trabalham na área de saneamento, independente da formação, de 20 a 35 anos. Pode ser um auxiliar de escritório, pode ser um administrador de empresa, de 20 a 35 anos. Ele pode participar do programa. Para encurtar isso, a gente colocou essas 2 pessoas lá, criamos 4 trilhas, água, esgoto, resíduos sólidos, drenagem. Né? E drenagem. 4 trilhas. Fizemos a primeira trilha, já acabamos. Nessa trilha você tem palestras, você tem visitas. Então, criamos uma trilha que possa desenvolver e que as pessoas possam conhecer como por quê. Aí você leva um garoto desse para Lameirão, para Guandu, para uma estação de tratamento de esgoto. Isso porque agora nós estamos na trilha do esgoto. Vamos entrar na drenagem daqui a 1 mês ou 2. Até o final do ano vamos fazer as 4. Hoje nós temos 380 inscritos. 380 inscritos. Na hora que a gente abre, é um monte de gente querendo participar da palestra, não sei o quê, não sei o quê. Por que eu estou contando isso? Porque esse programa a gente vê como um incentivo, já que a gente tem em paralelo, e isso você sabe melhor do que eu, a queda no número de formandos na área de engenharia ano a ano. E caindo muito.
Então você sente que a gente está perdendo essa motivação, né? A gente não está conseguindo trazer essa motivação. Esse interesse, nós, exatamente. Nós que somos mais experientes no processo, estamos aí há mais tempo. Como é que você vê isso para que a gente possa motivar? Você tem outras ideias para tentar trazer, regimentar essa garotada, para fazer com que a engenharia respire oxigênio, levante, né? Porque daqui a pouco a gente não está mais aí. Bom, Renato, eu acho que o gancho realmente tem que ser uma questão que outras pessoas já levantaram, mostrando que essa questão ambiental, que todo mundo fica preocupado, a questão das mudanças climáticas, todas essas questões, digamos assim, modernas, né? Sim. Eu me lembro quando eu comecei essa palavra ecologia, porque a gente sabe o que era, imagina. Meio ambiente era novidade. Só depois daquela reunião de Estocolmo que começou-se a pensar na questão do meio ambiente. Mas eu acho que as pessoas têm que entender o seguinte, no nosso caso, toda a questão ambiental tem que começar pelo saneamento, entendeu? Tem que vincular muito mais o saneamento com o meio ambiente. Quer dizer, se a gente não consegue resolver o problema do esgoto, do lixo, da drenagem e até da distribuição de água mesmo, como é que você pode começar a falar da questão das florestas, do mar, etc. Então, tem que vincular com muita ênfase essa questão ambiental que começa exatamente no saneamento. Quer dizer, é o primário, você tem que fazer o primário, né? Tem que fazer aquela base. Isso. Né? E aí, eu vou até te contar aqui uma coisa interessante que eu me lembrei agora, que no Fundão, lá na Escola de Engenharia, foi nem minha ideia, mas nós tivemos um programa muito interessante, que quem sabe a gente consegue aí depois retomar, quem sabe a ABS, é o seguinte, todos os alunos dessa área de saneamento, eles têm que fazer um projeto de fim de curso. Sim. O projeto de fim de curso, em geral, é um projeto teórico, é um projeto de um estudo sobre determinado assunto, né? E que não precisa nem ser original, mas que é um exercício teórico. O que nós implementamos lá durante 3 anos era o seguinte, em vez de ser um exercício teórico, era fazer o projeto, por exemplo, de rede de esgoto no bairro de uma cidade do interior. Você ia lá, Miguel Pereira, por exemplo, muito perguntava legal. ao prefeito, qual é o bairro aqui prioritário para ter uma rede de esgoto. Aí você colocava lá 3 ou 4 alunos trabalhando com um professor. Os recursos não precisam ser muitos, né? Basta um cadista ali para fazer as plantas e tal, e um transporte, a pessoa ir lá e voltar. E com isso se fazia o projeto, e o projeto ficava em nível de poder dar entrada na Caixa Econômica. Sim. Que é uma coisa que também existia, ou ainda existe. As prefeituras não têm essa capacidade de fazer projeto e, por conta disso, não aproveitam os recursos da Caixa Econômica. Quer dizer, no caso, a gente fazia a nível de orçamento e Caixa Econômica. Isso foi feito durante 3 anos. E, realmente, me lembro, no primeiro ano foram 12 localidades que a gente atendeu. No segundo ano, acho que foram 15. No terceiro ano também foi por aí. E o gasto era alguma coisa no entorno de assim, R$100 mil. Quer dizer, não era nada absurdo para as 12 comunidades, sim, entendeu? E os alunos passavam a ter um ensinamento prático, né? Botavam a mão na massa e o pé no barro, e os professores também gostavam pela interação com os alunos, e mais do que nada a comunidade gostava, né? O prefeito ficava... isso é uma relação ótima, né? Muito legal. Bom, depois de 3 anos isso acabou. Eu não sei, porque eu não estava mais lá. Mas quem sabe a gente pode retomar isso, porque realmente é o tipo do programa que é se fala hoje em dia, o ganha-ganha. Todo mundo ganha. E realmente isso faz com que as pessoas fiquem nessa área do saneamento. Porque uma coisa que a gente já observou, você estava dizendo que há menos interesse pela engenharia. Mas tem outro fenômeno que é incrível, quer dizer, as pessoas se formam em engenharia e vão trabalhar no mercado financeiro, ou se formam em engenharia e vão trabalhar como administradores.
E isso realmente já está mais do que identificado que isso é terrível para o Brasil, né? Você vai e compara, por exemplo, todo mundo gosta de comparar hoje em dia com a China. A China, que forma milhares de engenheiros todos os anos. O comando da China, né, acho que eles chamam lá de Politburo, a maior parte são engenheiros. Entendeu? Aqui no Brasil é difícil você ter um engenheiro no comando da área política, né, da área executiva. E isso também, quer dizer, esse programa, como eu estou falando, ele passa a ser a vincular as pessoas mais a essa atividade de saneamento, porque ele vê resultado. Quer dizer, não é uma coisa que fica só no papel. É uma coisa que ele pode depois falar para a família dele, para os amigos, olha, fui eu que fiz isso. Trabalhei nesse projeto. E é muito legal, né? Muito legal, porque essa interação com a própria comunidade te traz muito retorno. Você, às vezes, pensa numa coisa que a comunidade quer ou que a comunidade precisa, e, na verdade, quando você vai lá, você vê que não é nada disso. Essas coisas existem, né? Então, eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, trazer, oxigenar isso, porque está muito difícil. Hoje, você olha, você vê pouca gente. A gente faz os eventos, o Saneia Rio, por exemplo, que a gente fez. Você vê alguma garotada lá que estão nessas empresas, que estão aí as concessionárias, você vê alguma garotada por lá, mas você sente que eles estão ainda com algumas dúvidas no processo. Não sei como é que isso vai acontecer, mas daqui a pouco a gente está mais descansando, curtindo um pouquinho aí, aproveitando um pouquinho, porque a gente não para também, né? Então, eu pelo menos te conheço há um bocado de tempo. Quando eu entrei, você já estava, talvez, quase com certeza, poucos anos à minha frente, mas eu sempre vi você por ali desempenhando as funções e a gente acompanhando. Então, a gente não para, pô. Até hoje a gente está nativa e você não sente muita garotada chegando. É difícil de você convencer. Eu atualmente até estou desenvolvendo um trabalho muito interessante, que é no Centro Cultural da CEAERJ. CEAERJ é Sociedade de Engenheiros. Mas o que a gente observa lá também é isso, quer dizer, muito poucos jovens que entrando na CEAERJ. Agora tem uma exposição lá, né? O Centro Cultural, ele exatamente tem esse objetivo de ser um repositório de acervos de engenheiros, quer dizer, que foram notáveis no Rio de Janeiro. No caso, nós fizemos uma exposição com recurso do CREA até, sim, foi ótimo, sobre as obras do Rio de Janeiro feitas na época do Enaldo Cravo Peixoto. Mas já acabou? Ainda não. Não, né? Ela está lá. Nós fizemos um evento de inauguração, mas ela continua lá. Eu não fui, eu estava viajando, inclusive nem fui, mas queria ter ido. Na época do Enaldo, imagina, né? Foram feitos túneis, viadutos, o Guandu, Parque Flamengo, foi uma quantidade de obras imensa. É verdade. E o que acontece é o seguinte, as pessoas passam, né? Tem água na torneira, passam pelo aterro, né? Passam pelos túneis, mas não tem ideia de quem que fez, de como é que fez, como é que foi, como é que não foi, onde é que tinha os recursos para fazer tudo isso. E isso é importante para valorizar a profissão do engenheiro e para despertar esse interesse. E vamos colocar mais uma coisinha. A CEAERJ está instalada num local que foi uma das primeiras, se não a primeira. Segunda do mundo. A segunda elevadora. Do mundo, a primeira. Não, a terceira. A primeira foi Londres, a segunda Hamburgo e a terceira, a Glória. Mas a primeira do Brasil. Primeira do Brasil. Primeira do Brasil. Primeira elevatória de esgotos. Isso. E está lá. As pessoas vão lá ver aquela bomba, não vão entender como é que aquilo funcionava, mas é uma coisa história. Isso é história. É uma bomba a vapor, né? E que levava os esgotos para barcaças que transportavam para fora da Bahia. Exatamente. Porque naquela época o descarte fora da Bahia era feito dessa maneira. É isso aí. E realmente é uma relíquia aquilo lá, uma relíquia muito curiosa e que a gente pretende até fazer com que haja mais visitas para as pessoas. Eu estava conversando com a Isabel, exatamente isso. Isabel, para as pessoas que não viram ou não lembram, Isabel é presidente da CEAERJ hoje
ainda, né? Porque tem eleição lá também. Isso. Vai ter eleição em tudo quanto é canto. Mas, de qualquer forma, a Isabel estava dizendo da vontade de fazer daquilo lá um museu, abrir para o público. E eu disse para ela, olha, a ABS está à tua disposição para o que você precisar. A nível de acompanhamento, a nível de ajuda, o que precisar, nós estamos à disposição. A gente quer fazer parcerias, né? Você comentou um assunto na tua fala, nós estamos aí. Se você achar que tem alguma coisa que a ABS pode ajudar, traz para a gente, vamos conversar. A gente tem interesse. Interesse em participar, interesse em tentar fomentar de alguma maneira. Até onde a gente puder, vamos fazer. Ótimo. Tá? Eu acho que a Toma ABS está num vontade. momento muito, muito positivo, né? Realmente, a gestão do Miguel Fernandes foi realmente muito boa. excelente, foi quase que uma revolução interna, né? É verdade. E você sucedendo a ele foi realmente uma sucessão sem costuras, né? Direta, foi e está funcionando muito bem. E, além disso, toda essa atividade hoje de obras que são exigidas pelos contratos de concessão das 3 concessionárias aqui no Rio de Janeiro fazem com que haja muita atividade, tanto na área de projeto, quanto na área de execução e depois na área de manutenção e sistema de esgoto, que nós estamos, de esgoto principalmente, mas também de água e de drenagem de resíduos. Então, é uma bela oportunidade para a gente usar a ABS, né? Porque em determinado momento a ABS ficou muito concentrada só em São Paulo, também uma parte em Minas, uma outra cidade lá no Nordeste, mas aqui no Rio realmente estava muito adormecida. Eu acho que a gente tem procurado fazer esse trabalho. A gente trabalhou com o Miguel naquele período, né? E a gente deu continuidade porque aquelas ideias eram discutidas e a gente deu continuidade no trabalho, lógico, com uma equipe muito legal, onde todo mundo participa e ideias novas sempre são analisadas e discutidas. E a gente procura fazer um trabalho realmente de trazer um pouco mais, levantar a ABS e trazer um pouco mais. Daí, eu volto a dizer, se você tiver algum projeto, traz para a gente, alguma ideia, vamos discutir isso, porque hoje eu acho que a ABS, com certeza, é a maior instituição dentro do saneamento no país, né? E no Rio de Janeiro, com certeza. Eu estava falando do JPS, o JPS hoje, o pessoal de São Paulo está com ciúme. O JPS hoje deu um banho em São Paulo. A gente teve essa semana a comemoração do prêmio do jovem que vai para Estocolmo, que faz aquele trabalho, aqueles projetos, e a premiação foi aqui no Rio, na segunda-feira. O pessoal de São Paulo não queria dar espaço para a gente participar, falar, não, era só trazer. Inédito. Né? Mas é muito legal você movimentar isso. Então a gente está procurando trazer e a gente aceita as colaborações, as ideias. Para mim, você é um dos gurus do saneamento no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente está à disposição para aquilo que você puder trazer e precisar da gente, se por acaso for essa palavra, né? Mas a gente está aí disposto a andar junto nesse processo sempre. Doutor, eu queria conversar mais. Vou ter que trazer de você de novo aqui, porque a gente já está conversando, não é brincadeira. A gente fala, né? É que o assunto, importante. Assunto que a gente domina, principalmente você, né? Isso. É muito mais fácil de falar, né? Então, de realmente transmitir. tem muito assunto, mas só dando uma ênfase nessa questão que você levantou aqui da exposição lá do Enaldo Cravo Peixoto, porque o Enaldo, além de grande tocador de obras, ele também foi um dos fundadores da ABS. É verdade. E também foi fundador da IDES, quer dizer, o Brasil liderava na América toda essa área de saneamento. E isso muito na época do BNH, do Banco Nacional de Habitação, que tinha recursos para saneamento. Então, a Associação Interamericana de Engenharia Sanitária realmente nasceu a partir do Brasil, especialmente do Rio de Janeiro, né? Com grandes engenheiros, como Walter Pinto Costa, como Adilson Cerro da Mota, pessoas fantásticas. E o Enaldo Cravo Peixoto. Então, eu convido também que as pessoas visitem essa exposição sobre o Enaldo, e que depois, como ela é
pode ser transportada, é móvel, nós pretendemos levar para outros ambientes, por exemplo, para o próprio CREA, né, que Sim, iniciou, lógico. levar para universidades e para locais onde fique bem divulgada essa atividade dos engenheiros, especialmente nesse período, né, que o Reinaldo Cabo Peixoto foi dirigente, mas que perdura até hoje. Quer dizer, e eu acho que... Os trabalhos ficaram aí. Eu acho importante realmente essa questão de você mostrar, porque a engenharia é o tipo de atividade onde você realmente você constrói e vê o que é que você construiu, e você sabe que você foi um agente da transformação. Isso. É diferente de outras que se ocupam, muitas vezes, só de reprimir ou de discutir, mas não, entendeu? Como, não quero menosprezar, não é? Direito, economia, mas até a medicina, quer dizer, a medicina, na verdade, se as pessoas fossem perfeitas, não existiria medicina. Agora, a engenharia sempre existe. Não tem jeito. A engenharia existe para construir o que é básico para o ser humano, que é a habitação e o saneamento. Até na guerra, a engenharia é necessária. É. Você vê, né? Você vê, a gente chama, não é, que a engenharia no Brasil começou com a engenharia militar. Isso. Era engenharia de fortificações. Uhum. E é por isso que tem o nome engenharia civil se contrapondo à engenharia militar em determinado momento. E que depois foi se abrindo em tantas áreas como nós temos hoje em dia. E que, quando a gente fala em engenharia, também está falando de urbanismo, está falando também em geologia, está falando de meteorologia. Com certeza. Até a astronomia hoje está envolvida com a engenharia, porque são ciências ligadas muito à matemática, à física. Então, são todas muito interligadas. Né? Com certeza. Doutor Luiz, olha, foi um prazer. O tempo voa. Eu espero ter você aqui de novo para a gente conversar mais. Foi um papo extremamente agradável. Eu acho que um papo que abre para esse nosso universo, né, dentro da ABS. Tem muita garotada entrando, vendo, dando retorno para a gente, o que é muito legal, falando sobre o que viu, o que ouviu, se precisa de alguma informação, eles pedem. Então, é muito legal. Eu acho que essas informações, da forma como você traz, a tua experiência, passando isso de uma forma fácil das pessoas entenderem e sentirem essa vivência, né? É muito legal, muito legal. Eu te agradeço muito. Você fica à vontade aí, mas nós vamos fechar, senão o pessoal da produção ali me mata. Bom, Renato, mas você sabe que realmente foi um grande prazer. Eu acho que é quase uma obrigação minha, né, de participar desse tipo de atividade, porque, como eu havia te dito, né, eu tenho uma experiência bem diversificada e aprendi muito no decorrer da minha atividade profissional, mas sempre, quer dizer, forçado pela curiosidade. Isso é que é importante que as pessoas também entendam, né? Pela curiosidade e pela vontade de fazer, Sim, de resolver. Eu me lembro que eu estudei nos Estados Unidos e a maior parte das coisas que eu aprendi lá eu nunca apliquei, né? Porque é uma realidade tão diferente. Né? Mas sabe que tem, sabe que existe, sabe que funciona. Então... Não, e sabe que não é para copiar, entendeu? Não adianta essa história, não. O PIB per capita americano é 30 vezes maior que o brasileiro. O pessoal gosta muitas vezes de comparar o Brasil com o Japão, com a Alemanha, com os Estados Unidos. Não adianta. Não tem condição. A gente tem que ter as nossas soluções de acordo com a nossa realidade. Mas essa atividade de engenharia muito diversificada me deu essa capacidade, essa possibilidade de despertar essa curiosidade nas pessoas e de lembrar essa realidade que é o que a engenharia pode fazer. Eu estava dizendo que nos Estados Unidos eu não aprendi muita coisa, mas uma das coisas que eu aprendi foi isso. Quer dizer, o que é engenharia? É fazer com que as coisas aconteçam. É fazer com que... E o americano é muito pragmático nesse sentido. Quer dizer, eles trabalham sempre
pensando no resultado e não simplesmente num estudo teórico, numa elucubração, tipo trazer, como eu falei, né, copiar coisas que acontecem em outros países e tal. Então, você tem que realmente fazer com que aquilo aconteça e que a população, no fim, ganhe, a sociedade ganhe com É o objetivo maior, com né? esse conhecimento, porque realmente necessidade para nós é que não falta. E como, e como. Luiz, Tá bom, muito obrigado. bom. Excelente. Foi um prazer. Esperamos você aqui de novo. Maravilha, tuas ordens. Pessoal, nós estivemos aqui hoje com o Dr. Luiz Edmundo, com todo esse passado, com toda essa experiência, com toda essa vontade de transmitir ensinamentos e transmitir essas experiências todas que viveu. Esperamos que vocês tenham gostado e estamos à disposição para qualquer questionamento, ajuda no que vocês puderem informar, enfim, sempre que vocês contribuem, a gente tenta melhorar um pouco a qualidade, é isso que a gente quer fazer. Obrigado a todos, um abraço.